Bem, iniciando a nossa apresentação, Trabalho Interdisciplinar 6, vamos fazer uma recapitulação do nosso tema, que é a classificação de galáxias e estrelas. Aqui a gente tem o nosso front, a gente já fez o deploy dele no Heroku. Falando um pouco sobre os integrantes do grupo, são compostos por mim, Lucas Milardi, Isabela Aguilar e a Rossana Oliveira. Aqui a gente fala um pouco sobre a nossa base de dados. A gente pegou duas bases de dados que têm imagens bem parecidas, divididas entre galáxias e estrelas. Também tem aqui alguns trabalhos relacionados, alguns artigos que a gente usou de base para fazer essa aplicação. Ela, como eu comentei, ela já está em nuvem e uma coisa interessante que a gente fez para essa apresentação é que antes ela classificava só uma imagem, agora a gente consegue classificar múltiplas imagens ao mesmo tempo. Eu estou classificando 7 arquivos. Demora um pouquinho, por causa que o aplicativo está em nuvem, mas aqui depois ele traz a classificação de cada uma das imagens conforme o envio. E essa é a nossa aplicação no front. Bom, e como já foi falado, a gente está trabalhando com uma arquitetura ali cliente-servidor, e no back-end a gente desenvolveu uma API em Python, utilizando o framework Flask, e a gente não está utilizando o banco de dados para armazenar as imagens, a gente está trabalhando só com o modelo de dados ali na classificação, esse modelo já é pré-treinado, e depois a gente vai desenvolver um pouco a respeito, né, de como foi gerado esse modelo. E a gente tem uma aplicação front-end que foi desenvolvida em React, que foi o que o Lucas apresentou aí recentemente. Pode passar. E para falar um pouquinho sobre como está a integração ali com computação distribuída nesse trabalho, a gente fez o deploy, né, da nossa aplicação, tanto do front-end quanto do back-end, em um servidor web gratuito, que é o Heroku. E um ponto que fez a gente escolher, né, e utilizar esse servidor web é a integração que ele tem com o Git. A gente criou um repositório tanto para o front quanto para o back-end ali, e a gente fez algumas configurações para o Heroku conseguir criar os ambientes, né, que eles precisavam ali para que tudo fosse executado com sucesso. E existe até uma integração contínua que a gente consegue configurar ali para que sempre que a gente sobe um código novo em uma branch, é iniciado o deploy ali da aplicação e as alterações são publicadas, então isso facilitou, né, ter esse deploy automático para a gente conseguir fazer os testes, e a gente consegue também visualizar os logs de execução, né, da API para verificar se aconteceu algo de errado ou se a aplicação está funcionando corretamente. E um dos problemas que a gente teve com essa integração com o Heroku é que a gente estava utilizando o TensorFlow e ele permite que a gente trabalhe com GPU. Só que como a gente estava utilizando uma máquina gratuita e ela não tinha suporte para GPU ali no Heroku, a gente teve essa limitação ali de tamanho para poder subir a aplicação. Então a gente precisou usar o TensorFlow CPU para poder conseguir subir a aplicação ali, subir o back-end, mas isso não afetou a classificação que a gente estava fazendo e nem o desempenho, porque a gente não estava trabalhando com GPU mesmo. Pode passar, por favor. E a máquina que a gente tem ali no Heroku, como eu citei, ela é um recurso gratuito e até por isso, né, ela é bem limitada, ela tem apenas 512 megabytes ali de memória RAM e conta com um núcleo e não é uma máquina dedicada. E isso com certeza, né, afeta ali um pouco o desempenho. E para a gente ter acesso ali a uma máquina dedicada, a gente teria que investir em um plano pago ali para ter acesso a uma máquina mais robusta. Mas a gente decidiu ficar com o plano gratuito mesmo. Pode passar. E para cada um dos recursos que a gente publicou, a gente tem um link ali para poder acessar. E, por fim, pode passar, por favor. A gente fez uma comparação ali dos tempos, né, de resposta, tanto da API executada localmente, quanto a API que estava publicada no Heroku. E a gente obteve o resultado já esperado, né, que a execução local ela foi bem mais rápida do que o request feito para a API publicada, e ali a gente conta, né, com as médias ali do tempo, verificando que o tempo da execução local ele foi menor do que o que estava publicado ali no Heroku. Pode passar. Bom, falando agora sobre o processamento de imagem, a gente utilizou a Convolution Neural Network, é um modelo pré-treinado, é o MobileNet V2, e esse modelo foi escolhido com base em alguns trabalhos correlatos que nós encontramos nas nossas pesquisas, e a gente também fez o uso do Keras e do TensorFlow. Pode passar. Para fazer o processamento, a gente utilizou na nossa rede convolucional uma camada que é a Pooling Layer, e ela faz uso de algumas funções específicas
a Max Pooling 2D, por exemplo, a Flatten e a Dense. E a gente testou outros modelos e outras funções, e esse foi o modelo que trouxe os melhores resultados para a gente. Aqui nesses dois gráficos embaixo, a gente tem uma relação da acurácia e da loss com as epochs. Nós testamos com 1, 8 e 16 epochs, e na acurácia a gente vê que a gente teve um ganho conforme a gente aumentou, né, os ciclos, mas a gente teve um ganho muito maior com a loss. A gente sabe que quanto menor for o valor da loss, mais assertivo está sendo o nosso modelo, e a gente teve uma queda muito significativa, né, de 0,7 para 0,1 de 1 epoch para 16. Pode passar. Falando agora de computação paralela, o paralelismo está na classificação das imagens. Então, o front-end, ele pode enviar uma, mas ele também pode enviar várias imagens para o back-end, e a gente classifica elas de forma paralela, elas são classificadas paralelamente, né? A gente utilizou o multiprocessing do Python, e a gente fez o import da biblioteca pool para isso. Essa biblioteca ela tem uma função que é a map, que ela passa as imagens para serem classificadas para uma função específica, que chama o classificador de maneira paralela. E a saída dessa função map, ela é ordenada. Então, se a gente manda as imagens 1, 2 e 3, nessa ordem, a saída vai vir 1, 2 e 3. Do mesmo jeito que foi a entrada, ela vai sair ordenada na saída. Pode passar, Lucas. E devido às limitações da máquina do Heroku, por ser uma máquina gratuita, né? Ela só tem um core e a gente não consegue fazer multithread nela. Então, os testes paralelos foram todos feitos localmente e a gente subiu em nuvem o código sequencial. Mas aí a gente fez todos os testes local e isso foi suficiente para a gente fazer as análises. A máquina onde a gente fez os testes paralelo, ela tem uma GPU AMD, ela tem 6 cores e 12 threads e 16 GB de RAM, uma máquina muito mais potente do que a máquina do Heroku, né? E nos testes locais que a gente fez, nós utilizamos 20.000 imagens e 40.000 imagens. O melhor speedup para 20.000 foi de 6,53, que foi usando 12 threads, comparado com o tempo sequencial. E para 40.000, também com 12 threads, o melhor speedup foi de 10,05. Então, foi um speedup realmente muito bom. Pode passar, Lucas. E aqui a gente tem todos os speedups que a gente conseguiu. O paralelismo ele se comportou realmente como a gente esperava. A gente foi aumentando o número de threads e isso foi trazendo um speedup maior. A gente testou de 2, 4, 8 e 12 threads. E, como eu já falei, para 12 threads com 20K, a gente conseguiu um speedup muito bom de 6 e para 40.000 imagens, um speedup de 10. Pode passar, por favor. Bom, aqui está o nosso cronograma com todos os itens cumpridos na última semana de outubro e agora no início de novembro. A gente fez a finalização da paralelização e análise de todos os resultados. Pode passar. Bem, agora comentando um pouco mais aprofundadamente sobre as referências, começando por esse artigo no Medium, que ele foi bem importante para a gente entender realmente como aplicar de fato, né, fazer a codificação da CNN, e por ele também ser um problema um pouco parecido, que seria a de morfologia das galáxias. O nosso problema é um problema um pouco mais simples, mas ele foi bem importante para a gente entender como aplicar a CNN e utilizar as funções corretamente. Bom, esse segundo artigo, ele também faz a classificação de estrelas e galáxias utilizando uma rede convolucional. Ele foi muito interessante porque ele realmente ajudou a gente a, a entender como que funciona a rede neural. Apesar dos autores desse artigo terem utilizado o modelo Convinet, e nós utilizamos o MobileNet V2, ele ajudou a gente a entender realmente as funções dentro de cada camada, e isso foi muito válido para os nossos estudos. Pode passar.
E por último, o artigo Classificação Morfológica das Galáxias em Conjunto de Dados Desbalanceados tem um tema bem parecido ali, né, com o que a gente propôs, até parecido com o tema que o Lucas falou, que é a classificação morfológica das galáxias, mas a gente conseguiu ali, né, tirar um pouco da ideia de como que seria feita a classificação das imagens. E são citados ali vários métodos de classificação, como árvore de classificação, random forest e regressão também, né? Mas mesmo utilizando esses métodos, eles não conseguiram resultados diferentes, os resultados foram bem parecidos, e isso reforçou para a gente, né, a nossa decisão de trabalhar ali com redes neurais convolucionais pelo bom resultado, né, que a gente estava obtendo, e até com base em outros trabalhos correlatos que a gente encontrou. Pode passar. Essas são as outras referências que a gente utilizou. Pode passar, por favor. Pode passar. E é isso. Muito obrigada.